nós vamos falar agora de Pedro e Paulo, que são os gêmeos, filhos de Natividade, os personagens protagonistas e suas características. Como diferenciar um e outro? Ora, quando eles falam sobre o nascimento deles, por exemplo, né, certa vez, em que dia vocês nasceram? Aí vão lá os dois, meninos ainda, e um diz assim, eu nasci no dia em que Dom Pedro I caiu do trono. E o outro dirá, eu nasci no dia em que Sua Majestade, Dom Pedro II, subiu ao trono. Ora, eles nasceram, obviamente, no mesmo dia, eles são gêmeos, e eles estão fazendo referência ao seguinte fato, de que quando cai Dom Pedro I, sobe Dom Pedro II. Só que um valoriza a queda de um monarca, e o outro valoriza a ascensão de um monarca. É isso. Então eu quero que tu percebas o seguinte, o Paulo, ele diz, nasci no dia em que Pedro I caiu, porque o Paulo é republicano. Ele vai aos poucos, né, mostrando cada vez mais essa feição republicana, então, no livro. E o Pedro, o Pedro ele vai dizer, nasci no dia em que Sua Majestade, Dom Pedro II, subiu ao trono. O que significa dizer que ele valoriza a ascensão de um monarca, ele valoriza, então, a monarquia. O monarquista da história é o Pedro. Ora, nada mais natural, é bem facinho saber quem é quem. Fica a dica, é muito fácil saber quem é quem. Afinal de contas, o Pedro está até no nome, né? Ele tem o mesmo nome do imperador, Dom Pedro. Então Pedro é o monarquista na história. E o Paulo, o Paulo vai ser então republicano. Bem fácil, né? Agora olha só, tem outras características, outras coisas que a gente vai destacando aqui. O Paulo e o Pedro também estudaram em faculdades diferentes. O Pedro, por ser mais conservador, ele estudou na faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, que é a faculdade mais antiga, ok? Já o Paulo estuda na faculdade, que é a faculdade de São Paulo, digamos assim, mais nova, e também com ideias mais novas, acabou sendo a faculdade de São Paulo, a faculdade de Direito, o berço do abolicionismo da época, tá bom? Então Paulo republicano e abolicionista, Pedro já mais conservador e monarquista, tá certo? Só que no fundo, eu quero que vocês também percebam isso, que mais do que republicano ou monarquista, né, a gente tem que entender que existe algo mais firme aqui nesses gêmeos, que é a ideia de que um deles está sempre querendo a transformação, um é sempre oposição, e esse é o Paulo, e o outro será sempre um espírito mais de conservação, um espírito até mais reacionário, que é o Pedro. Paulo é o transformador, Pedro é o conservador. Ok? Isso também é interessante a gente perceber. Bom, e aí vão surgindo alguns outros episódios assim, que vão nos mostrando, né, quem é quem. Por exemplo, um dia os dois vão numa loja de antiguidades e acham quadros de figuras históricas. Um deles vai querer ficar com a imagem de Robespierre. O outro vai querer ficar com a imagem de Luís XVI. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quem quer ficar com a imagem de Luís XVI? Muito bem. É o Pedro, né? Que justamente mais uma figura, né, de um rei, ok? Então ele valoriza a monarquia e o espírito conservador, e olha, né, uma figura extremamente centralizadora, Luís XVI. Agora, tu pega lá o Robespierre, né? O Paulo, por que o Paulo quis ficar com a figura de Robespierre? Justamente é o símbolo de um revolucionário, ok? Agora veja quando eles chegam em casa, né? Cada um vai começar a pegar a imagem do outro, o quadro do outro, e fazer guampinha, riscar, destruir a imagem que o outro tinha comprado. Então os irmãos se provocam e daqui a pouco eles estão se pegando no soco por causa de Robespierre e Luís XVI. É isso mesmo. Então eles brigam por qualquer coisa. Agora, mais uma coisinha. No livro tem uma cena em que o Aires, o conselheiro Aires, chama os dois para um almoço, tentando apaziguar os gêmeos. Vale destacar que a Natividade pediu para o Aires tentar ajudar os gêmeos a se apaziguarem. E o Aires tenta então fazer as vezes aqui de conselheiro, digamos assim, dos gêmeos, e tenta fazer as vezes também de um sujeito que vai, digamos, diplomaticamente conduzir uma aproximação entre os irmãos rivais. No entanto, quando chama os dois, já vai ficar bem evidente como os dois são tão diferentes, né? O próprio Aires diz, Pedro é como o herói da Odisseia. Quem é o herói da Odisseia? É justamente o Ulisses. E o Paulo, ele vai dizer que o Paulo é como o herói da Ilíada. Quem é? É o Aquiles, que é mais a ira. E aí também tem uma descrição muito interessante no livro, que diz assim, que Paulo era mais agressivo e que Pedro era mais dissimulado, ok? Está escrito lá. Então, o Aquiles é justamente a ira, é o cara mais agressivo. E o Pedro era o mais
dissimulado, né? Como o próprio Ulisses da Odisseia, que é o cara do cavalo de Troia, que ao invés de usar da força bruta, né, ele usa de uma perspicácia, de uma engenhosidade. Então seria o cara mais dissimulado, certo? Esse é o Pedro mais dissimulado, como o Ulisses da Odisseia. Então, o nosso conselheiro Aires definiu esses personagens a partir das epopeias de Homero. Mais uma vez, a intertextualidade aqui, hein, amigos? Essa jogadinha de ficar citando obras da literatura universal, como a Ilíada, a Odisseia, a Bíblia, que é a referência no título, né, os gêmeos bíblicos Esaú e Jacó. Então a gente está sempre jogando com a intertextualidade aqui no texto do Machado de Assis. Fechou, gente boa? Ficou bem claro quem é quem? Só não perde de vista aqui no fundo o que move os dois. O espírito revolucionário, transformador. O outro, o espírito de conservação. Tanto isso é verdade, gente, que o Paulo, que historicamente era republicano, certo? Tão logo aconteça a proclamação da república, o que o Paulo vai fazer? Ele vai passar a ser oposição. Sim, quando a república vira uma realidade e o governo republicano está instituído, aí o Paulo acaba fazendo oposição a esse governo republicano. O Paulo, que sempre foi republicano, quando acontece a proclamação da república e se instaura um governo republicano, o Paulo passa a ser oposição. O Paulo é sempre oposição. Ele sempre dá o contra. E o Pedro é o contrário disso. O Pedro será sempre a favor do governo, certo? O Pedro, que antes era monarquista, tão logo se institui o governo republicano, ele passa então a ser governista, certo? Então, que fique bem claro, a grande diferença é um espírito de transformação, ou de revolução em Paulo, e de conservação, né? Um espírito mais reacionário no Pedro. Fechou? Aí está, amigos. Agora vocês sabem quem é quem. Se passar na rua um por vocês, aí vocês sabem qual deles é o Pedro e qual deles é o Paulo. Thank you so much, people. Voltamos em seguida com mais vídeos.